Filipenses, capítulo 4, vamos ler apenas o versículo 19. Filipenses, capítulo 4, leia comigo o versículo 19, da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. A palavra de Deus diz: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades." Amém. Pai, nós cremos na Tua palavra, Pai, e aqui estamos mais uma vez na Tua casa, com o nosso coração aberto, com os ouvidos abertos, para receber a Tua palavra, ouvir a voz do Espírito Santo naquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração, para trazer entendimento, ó Deus, para trazer direção para a nossa vida espiritual. A Tua palavra é o nosso alimento, Senhor, e é ela que sustenta a nossa vida. Por isso, te pedimos, nos serve da Tua palavra essa noite, Pai, para que sejamos sustentados por ela, para que possamos viver, ó Deus, com ousadia, com coragem, de acordo com o que o Senhor deseja para cada um de nós. Vem falar conosco, quebra todas as barreiras de entendimento, quebra os impedimentos, as distrações, para que o Teu Espírito possa falar conosco. E usa, Senhor, a minha vida como um instrumento Teu. Dá-me a unção, o poder do Espírito Santo para ministrar, segundo a Tua vontade, debaixo da Tua orientação. Oro por isso com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Amados, a gente lê a palavra de Deus, e como eu tenho dito à igreja, cada detalhe da palavra de Deus tem a sua importância, tem a sua relevância. Nada está escrito aqui por acaso. Tudo que está escrito e registrado é para o nosso ensino, para o nosso aproveitamento, como diz a própria palavra do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo, no final da sua carta aos Filipenses, depois de ter recebido deles uma ajuda, depois de ter sido suprido nas suas necessidades pelo auxílio daquela igreja, ele, já terminando a carta, no versículo 19 que a gente leu, traz esta palavra de volta àquela igreja. Ele diz: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades." Veja, o apóstolo Paulo tinha uma intimidade com Deus, que eu creio, irmãos, é objetivo de Deus para todos nós. O apóstolo Paulo não era melhor nem diferente de nenhum de nós. A Bíblia mesma afirma que todos os homens retratados nela são pessoas comuns como nós, sujeitos, como diz a palavra de Deus, às mesmas tentações, aos mesmos problemas. Somos iguais. Não há super-homens na palavra de Deus. Então, as experiências que alguns aqui viveram também podem ser experimentadas por nós, mas elas dependem do nosso nível de conhecimento de Deus. E eu não falo de um nível teológico ou teórico, mas experimental. Experiências com o Senhor. O apóstolo Paulo teve, durante a sua vida, muitas experiências com Deus. Ele tinha um conhecimento teológico, é verdade, a Bíblia fala sobre isso, mas o seu conhecimento teológico não serviu em nada para ele, porque foi baseado no seu conhecimento teológico que ele decidiu perseguir Jesus e a igreja. Lembra que quando Paulo persegue a igreja, ele é um teólogo, ele é um estudioso, ele é um fariseu. Então o seu conhecimento teológico o levou para a direção errada. Mas a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, e com Jesus começou a caminhar, mudou completamente a sua vida, mudou completamente o seu entendimento. E é esse entendimento que nós temos que extrair da palavra de Deus, esse conhecimento que nós temos que viver diariamente, irmãos. Porque nós dizemos aí que somos crentes, nós falamos para as pessoas: eu sou evangélico, eu sou cristão, sei lá o que você diz, mas certamente você precisa mostrar isso com a sua vida, com o seu nível de intimidade, de conhecimento de Deus. Cristão é relativo a Cristo. Então você dizer que é cristão quer dizer que você está envolvido com Cristo, que você se assemelha a Cristo. E como me assemelhar a Ele se eu não o conheço direito? Se eu não sei direito quem Ele é, qual a sua dimensão, o que Ele tem realmente para fazer, o que Ele fez por mim, o que Ele ainda vai fazer. Então esse conhecimento de fato é muito importante. O apóstolo Paulo experimentou isso na vida dele, por muitos momentos. Quando Paulo escreveu estas palavras aqui que a gente acabou de ler, ele estava numa confortável prisão. Sabia disso?
Será que era confortável a prisão onde ele se encontrava e de onde ele escreveu a carta aos Filipenses? Certamente que não. Certamente passou por momentos de muita tribulação, de muita dor física, de muitos problemas, de toda sorte. Mas mesmo ali ele está escrevendo essa carta. E quando você lê a carta aos Filipenses, você vê que é a carta da alegria. Ela é assim conhecida porque Paulo fala várias vezes de alegria. E ele várias vezes recomenda à igreja: se alegrem no Senhor. Várias vezes ele dá essa palavra à igreja. E ele tinha todos os motivos para estar triste, porque está num lugar horrível, sofrendo muito na sua vida, mas ele está dizendo: se alegre no Senhor. Por quê? Como é que isso é possível, irmãos? Isso é possível com conhecimento de Deus. Não teórico, mas prático, vivencial. Paulo não somente se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, como ele viveu com Jesus todo o tempo. E do Senhor recebeu muitas coisas. Veja, quando Paulo fala da ceia, lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz: porque eu recebi do Senhor, foi aquilo que eu também entreguei a vocês. Ou seja, ele recebeu direto de Jesus as orientações, porque Paulo não foi discípulo de Jesus. Paulo não andou com Jesus fisicamente. Quando Paulo conhece Jesus, Jesus já tinha ascendido aos céus. Então veja, ele recebeu diretamente do Senhor, fruto de um relacionamento. Por isso ele pode estar alegre mesmo sofrendo. Por isso ele pode estar jubilante mesmo passando por necessidades. E é por isso que ele dá uma declaração como esta que ele deu aqui aos Filipenses no final da sua carta. Veja, o Deus que Paulo servia é o meu Deus também. É o seu. Agora eu preciso conhecê-lo tanto quanto Paulo conhecia. Com esse mesmo tipo de entendimento, de intimidade. Irmãos, não vamos nos contentar com nada menos do que isso. Porque senão você vai ser um cristão superficial, abstrato, né? Eu estou na igreja, porque eu não sei, estou aqui, acho legal, me sinto bem. Mas o seu relacionamento, o seu conhecimento de Deus, se isso não existir, tudo isso será em vão. O Deus a quem Paulo servia é o mesmo Deus a quem nós servimos hoje. E a gente não pode se esquecer de que nós temos que ter esse mesmo relacionamento. É o Deus fiel, é o Deus bondoso, é o Deus amoroso, é o Deus pessoal. É esse Deus que intervém, é o Deus que se mostra, que revela, que fala como falou com Paulo. Por que não pode falar com você? Porque você também não pode receber do Senhor uma instrução? Porque você também não pode ser motivado por Deus? Por que nós ficamos aí necessitados de motivações humanas? Precisamos que alguém nos dê um tapinha nas costas, precisamos que alguém nos diga: vá lá. Por que não podemos receber isso direto de Deus? Irmãos, no ministério de Paulo, ele nunca recebeu incentivo de ninguém, muito pelo contrário. O que ele narra na Bíblia é que muitas vezes as pessoas o abandonaram. Mas mesmo quando todo mundo o abandonava, Deus não o abandonava. Jesus estava ao lado dele. Entende? Essa é a diferença. Então isto é que fazia ele se mover como se moveu. E fazer o que ele fez. Foi o homem que mais escreveu na Bíblia, foi o homem que mais igreja abriu. Por quê? Não porque tinha alguém torcendo por ele. Vai lá, Paulo, tapinha nas costas, estou contigo. Não. Muito pelo contrário, chega uma hora que ele diz: todos me abandonaram. Somente Lucas está comigo. Você já leu isso da Bíblia? Mas não depende de algo humano. Depende de algo sobrenatural, depende de algo de Deus, relacional. E é isso que nós precisamos vivenciar na nossa vida. Senão nós ficaremos sempre capengas, irmãos. Cristãos capengas, que dependem de um tapinha nas costas, dependem de uma palavra de incentivo, dependem de uma torcida. Não dependemos disto. Amém, irmãos? Dependemos de Jesus. E o meu Jesus é o mesmo Jesus de Paulo. O meu Deus é o mesmo Deus de Paulo. E o que Paulo afirma nesse pequeno versículo é o que eu queria centralizar essa noite para falar contigo a respeito dessa declaração que o apóstolo Paulo está nos dando. E o meu Deus, quando ele diz o meu Deus, é o Deus de quem? Dele e meu também. Amém? Quando Paulo diz o meu Deus, é o seu Deus. Amém? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Paulo está dizendo: o meu Deus é rico. E o seu? O seu é pobre? O seu é miserável? O seu é pão duro? Como é que é o seu Deus? Eu não sei. Às vezes eu imagino que algumas pessoas na mesma igreja podem ter deuses diferentes. É possível isso? Não, deveria, né? Mas infelizmente na prática acaba acontecendo.
Nós somos aqui um grupo de pessoas e pode ser que aqui dentro existem pessoas que têm Deus diferentes. Diferente do meu, diferente de Paulo. Porque o meu Deus é o mesmo de Paulo. E o que Paulo diz é que ele é rico. E por que ele é rico? Aí a Bíblia vai nos ensinar. A Bíblia como um todo vai nos trazer a razão da sua riqueza. E é com esse Deus que eu preciso aprender a me relacionar. Eu preciso ter um Deus correto, irmãos. Será que é possível entender isso? Porque de repente você fala em Deus, mas o teu Deus não tem nada a ver com o Deus de Paulo, não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. Há muita gente que fala em Deus, não é? Deus é uma palavra fácil na boca de muita gente, todo mundo na hora de ir embora diz, vai com Deus, Deus te guarda, Deus te abençoe, isso e aquilo, se Deus quiser. Toda hora se fala em Deus, não é? Mas de quem estamos falando quando falamos Deus? Aí é que entra essa parte do versículo onde Paulo diz, o meu Deus é rico, o meu Deus tem riqueza. E de que riqueza Paulo está falando? Riqueza material? Bom, pode ser, Deus é o dono de tudo, é ou não é? Leia aí o que diz Ageu, capítulo 2, versículo 8. Você conhece essa palavra? Minha prata, meu é o ouro. Não é isso que diz a Bíblia? Então Deus é o dono de quê? De todo ouro e de toda prata. Então Deus é rico em termos materiais? É, também. Salmo 24 diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que nela existe, tudo que nela contém. Então Deus é o dono de tudo. Por isso Ele é rico. Ele é criador e possuidor de todas as coisas, inclusive da minha vida. A sua vida é dele? Então Deus é rico. Rico no sentido material também. Mas e no sentido espiritual? Deus é rico? Vamos ler. Efésios capítulo 2, versículo 4. Abra aí a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. E leia comigo aí o versículo número 4. Efésios 2, 4. Diz assim, mas Deus sendo o quê? Rico em quê? Em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Além de ser rico materialmente, Deus é rico em misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor duram para sempre. A palavra de Deus diz que Ele é rico em misericórdia. Ainda no capítulo 2, continua lendo agora o versículo 5 em diante. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Por 2 vezes Paulo diz que Deus é rico. Ele diz é rico em misericórdia e é rico em graça. Existe diferença entre graça e misericórdia? Existe. Existe, amados. Existe uma grande diferença. A misericórdia que Deus sente por nós é não nos dar aquilo que nós merecíamos receber. E a graça de Deus sobre nós é nos dar aquilo que não mereceríamos receber. Há uma diferença bem substancial entre graça e misericórdia. Mas nos 2 sentidos, Deus é rico, como diz o apóstolo Paulo, rico de graça, de nos dar tudo aquilo que não merecemos. E rico de misericórdia, de deixar de nos dar aquilo que realmente merecíamos, castigo, punição. Deus é rico nesse sentido, e o apóstolo Paulo sabia disso pelo seu relacionamento com Deus. Por quê? Paulo matava os cristãos, Paulo perseguia a igreja. O que ele merecia? Morte. Mas o que Deus deu a ele? Graça. Né? Deus deu graça a ele. Deu salvação que ele não merecia. Deus foi também misericordioso com ele, porque ele merecia castigo e o castigo não lhe foi dado. Então ele sabia por experiência própria, não porque ouviu os outros dizerem, que Deus é rico em graça e Deus é rico em misericórdia. Você precisa saber disso também. Não por teoria bíblica, mas por vivenciar isso na sua própria vida. Quem aqui de fato foi salvo, sabe que Deus é rico em graça. Sabe que Deus é rico em misericórdia. Porque sabe exatamente o tamanho da misericórdia que Deus teve contigo. E sabe exatamente o tamanho da graça que Deus derramou sobre a sua vida. Mas isso só um verdadeiro cristão sabe.
Um falso crente que anda poluindo as igrejas por aí, ele não tem a dimensão disso. Por quê? Porque ele não se acha tão mal assim, acha que Deus não fez nada demais ao salvá-lo, porque afinal de contas ele sempre foi bonzinho. Esse é o pensamento, queridos. Mas Paulo sabia da riqueza de Deus, na graça e na misericórdia, porque ele viveu isso na sua própria pele, irmãos. E é isso que nós temos que adquirir, esse conhecimento. Veja o que mais diz a Bíblia em Isaías, capítulo 55, versículo número 7. O profeta Isaías também fala sobre essa riqueza. Capítulo 55, versículo 7, diz a palavra de Deus: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte-se para nosso Deus, porque ele é o quê? Rico em quê? Em perdão, em perdoar. Olha a riqueza de Deus, amados. É o teu Deus esse? Rico em misericórdia, rico em graça, rico em perdão, rico com ouro, com prata, com tudo que existe. Deus, dono e criador de todas as coisas. É esse Deus a quem você serve? É esse aí? Ou é um que você carrega na carteira, bota na parede? Qual é o seu Deus? Esse é o Deus do universo, Deus de todas as coisas, porque esse é o Deus de Paulo, e esse é o meu Deus. E esse Deus que é rico, é tão rico, que não é como os ricos desse mundo, porque os ricos desse mundo podem ficar pobres. Podem ou não podem? Podem. Mas a riqueza de Deus é infindável. Ela jamais acaba e jamais acabará. Os recursos do Senhor, eles não têm fim. Então você precisa olhar para a Bíblia e entender também a respeito dessa verdade. A própria Bíblia diz: as misericórdias do Senhor não têm fim. Ele não é rico em misericórdia? É. Mas ela nunca vai acabar. Você entendeu isso? A graça é infinita. Todos esses dons de Deus são infinitos. Todo o poder do Senhor é infinito. Deus é abundante. E aí eu queria que você entendesse isso na sua própria vida. Ao se relacionar com Ele, não creia num Deus miserável, num Deus que mesquinho, que economiza, que poupa. Às vezes você vê rico assim, não vê? O cara é podre de rico, mas não abre a mão nem para dar tchau. Não, não é? É aquele que a gente diz que atravessa a Baía de Guanabara com Sorrisal na mão. Chega lá do outro lado, o Sorrisal está inteirinho. Né? Porque a mão é fechada, né? Não dissolve nunca. Por quê? Está pegado nessas coisas. Mas nosso Deus, além de ser rico, tem uma coisa boa, é mão aberta. Graças a Deus, né? Você pode dizer graças a Deus? É mão aberta, gente. É rico, mas é doador. É abençoador. Agora o povo parece que não conhece esse Deus. É isso que eu acho que muitas vezes acontece conosco na igreja. Nós não conhecemos isso. Até lemos na Bíblia, mas não vivemos esta riqueza de Deus. Eu não estou falando de prosperidade, irmãos, mas dessas características do Senhor. O próprio povo de Israel não conseguia entender isso. O próprio Israel que vivenciou tantos milagres. Por isso eu quero ler contigo o texto em Números. Vamos ler? Números capítulo 11. Esse texto é bem conhecido, já preguei aqui algumas vezes sobre ele. Mas ele mostra bem que o próprio Israel não conhecia Deus. Números capítulo 11, veja, versículo 7 até o 9. Diz assim: era o maná, achou aí? Números 11, 7. Como semente de coentro, e a sua aparência é semelhante à de bidele. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, e num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caiu o quê? O maná. Veja o que Deus está dizendo aqui, que toda noite caiu orvalho, e junto com o orvalho caía maná. O que foi maná, irmãos? Maná foi esse alimento misterioso dito aqui na Bíblia, com essa aparência estranha, com esse gosto esquisito, mas que alimentou aquele povo durante toda a sua caminhada. Que não faltou um só dia sequer. Era o pão de cada dia que descia do céu. O que é isso, amado? É milagre isso, é ou não é? Não acabava esse pão.
E Deus ainda disse assim ao povo: olha, todo dia vocês vão receber o pão. Agora, não guardem para o dia seguinte. Essa síndrome de pão duro que a gente tem, né, de mão fechada. Vamos pegar o pão, guarda, porque senão amanhã vai acabar. Não é assim? Olha, come só um pouquinho, porque amanhã não vai, amanhã pode não ter. Mas Deus disse: não façam isso. Comam o que vocês escolherem. Podem comer. Não guardem para o dia seguinte. Se guardasse, apodrecia. Mas no dia seguinte tinha o quê? Mais maná. E no outro dia, mais maná. Cadê esse suprimento? Não acaba? Não acaba. Todo dia tem maná. E Deus, por quantos anos fossem necessários, sustentaria aquele seu povo com o maná. Mas o povo não entendeu. Veja, o capítulo 11 de Números é o capítulo que começa falando da murmuração. Aquele povo começou a murmurar contra Deus. Começou a reclamar da sorte, reclamar da vida. Começou a lembrar do passado e dizer assim: lá no Egito a gente comia pepino, melão, carne, a gente comia um monte de coisa. Lá no Egito a gente fazia isso tudo. E começa a reclamar de Deus, porque agora só tem maná. E olha uma análise que a gente pode fazer aqui. Quando o povo de Israel saiu do Egito, a Bíblia diz que eles levaram seus animais, não levaram? A Bíblia fala isso. E se eles estavam querendo comer carne, por que não mataram os animais e comeram carne? Não, eles querem carne, mas não querem a própria não, né? Eles querem a dos outros, né? Eles querem aquela que vem de Deus, que vem do céu. Não quer gastar o que é seu, não é verdade? Então começa a pensar nisso. Eu conheço a Deus, meu Deus é rico, meu Deus é doador, e eu sou vina? Isso não combina muito, né? E eu reclamo, e eu murmuro, e eu fico reclamando da sorte, reclamando da vida. Não, isso não é meu Deus segundo a sua riqueza, não. Esse aí não pode ser meu Deus. Então, é isso que as pessoas falam, queridos. Nós vivemos um Deus diferente daquilo que realmente Deus é. E o povo reclama. Veja o versículo 13, o que aconteceu aqui. Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne, que possamos comer. O povo chorando diante de Deus: quero carne, quero carne. Ai, quando eu vejo gente chorando sem razão, dá uma vontade de dar uma bolacha. Não dá, irmão? Fala a verdade. Fala a verdade. Não é igual criança mimada. Tem tudo dentro de casa e chora porque o Danone acabou. Não dá vontade de meter assim com força e vontade, né? Aqueles 5 dedos ficar marcado, não dá. Chorando porque não tem carne. Mas tem maná todo dia, não falha. Mas a carninha, o bifinho que eu queria não tem, o filé mignon não tem. Não tem que levar uma bolacha. O povo está lá chorando. Por que eles estão assim? Porque não creem em Deus, não conhecem o Deus rico que tinham e reclamam da própria abundância. Porque o maná não era abundante, irmãos. Todo dia caía. Que abundância maior que essa? Então você reclama de abundância? É aquele ditado: reclama de barriga cheia. Ah, isso não é imperdoável. Mas Deus é tão bom, irmãos, e tão abundante, que porque eles reclamaram, Deus foi mais abundante ainda. Vamos ler a partir do versículo 18. Santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Agora, não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos... Eu gosto dessa parte. Até que vos afastieis dela, porquanto rejeitaste o Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Por quê? Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé. É este povo no meio do qual estou. E tu disseste: dar-lhes-ei carne, e comerão um mês inteiro? Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas, de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés, olha só a resposta: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. A mão de Deus por acaso encurtou, meu irmão? Deus não é rico, como Paulo disse? Deus não tem tudo? Deus não é rico em todos os sentidos?
Será que ele deixou de ser? Será que a mão dele encurtou? Ah, você vai ver a palavra de Deus se cumprir. E porque eles choraram por carne, foi carne um mês inteiro até sair pelo nariz, até todo mundo vomitar a carne, irmão. Foi isso que aconteceu. Porque Deus é abundante, é ou não é? Abundante demais. As pessoas é que não conhecem Deus. Ele é rico, o governo é dele, a autoridade é dele. E além de tudo isso, ele não é surdo. Deus ouve o clamor do seu povo, mas também ouve a murmuração do seu povo. Na verdade, eu acho o seguinte: quem murmura é porque não conhece a Deus. Aquele povo não conhecia Deus, irmãos. Prova por isso que eles morreram naquele deserto. Não conheciam o Senhor. Quem vive murmurando pode até dizer que é crente, pode até estar na igreja, mas não crê no mesmo Deus que eu. É um outro Deus que você crê. Não é no meu. Nem no de Paulo, que segundo riqueza que Paulo diz, é rico e tem todas as coisas. Então, amados, Deus não é surdo, você precisa conhecê-lo como ele é e precisa confiar nele. Abra a Bíblia em Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59 nos traz algo importante. Do versículo 1 ao versículo 4 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, igual ele disse lá em Números, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Como eu disse aqui, Deus não é surdo, nem tem a mão encolhida. Mas, olha o porém, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça de juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andando, falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Deus não é surdo, Deus não é aquele que recolhe a sua mão, ele é abençoador, ele é doador, mas o pecado nos afasta de Deus. O pecado faz com que a gente experimente o que aquele povo experimentou: murmuração e rebeldia, até vomitar carne, irmãos, porque é o pecado que faz isso. Então Deus ouve, Deus não é surdo, a mão de Deus não está encolhida, mas você que vive pecando, não espere ser abençoado por Deus. Você que vive errando, não espere que Deus te guarde, não espere que Deus te proteja, não espere que Ele seja o teu suprimento, não espere que o maná venha, não espere isso, porque isso o Senhor diz: eu ignoro você, eu não tomo conhecimento de você, eu não escuto a tua oração, porque as tuas iniquidades fazem isso, as tuas mãos estão cheias de sangue. Então, Deus não muda, quem muda somos nós, e muitas vezes não o conhecemos para viver como Ele deseja que a gente viva. É essa falta de conhecimento de Deus que faz com que as pessoas não vivam aquilo que Deus deseja que elas vivam. Deus é rico, como diz o apóstolo Paulo, e eu preciso aprender a me relacionar com esse Deus rico. E o Senhor, como disse Paulo, voltando lá àquele versículo em Filipenses, capítulo 4, no verso número 19, veja o que Paulo acrescenta aqui a esta história. Filipenses 4, versículo número 19. Ele diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de fazer o quê? Suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Esse Deus rico é o Deus que supre, é o supridor, é o que dá sustento, é o que supre as necessidades. Então nós estamos diante de um suprimento que vem de quem? Do Senhor, que é rico e abençoador e doador, como vimos até agora. E Paulo sabia e conhecia isso muito bem. Então, amados, as nossas necessidades certamente serão supridas pelo Senhor. Isto é fato e nós temos que confiar neste fato, porque nosso Deus é assim. Se você tem uma necessidade, Deus não está com as mãos encolhidas, nem está com seus ouvidos surdos para a tua necessidade. E a Bíblia diz que além de rico, Ele é supridor das tuas necessidades.
Veja alguns versículos. Deus tem alegria em fazer isso. Veja comigo o Salmo 23. Todo mundo conhece o Salmo 23? Ah, o Salmo 23. Veja só o versículo 1 do Salmo 23. O Senhor é o quê? Meu pastor, nada me faltará. Essa declaração, amados, é uma declaração verdadeira. É uma declaração de quem conhece Deus. E ele está dizendo, ele é o meu pastor. E por isso nada faltará, porque ele supre as minhas necessidades. Talvez você não entenda esse termo, nada faltará. Talvez você diga assim, eu queria uma coisa e Deus não me deu. Veja, amados, Deus não dá aquilo que não é pão, aquilo que não é sustento. Não fique esperando essas coisas. São aí realizações humanas que nós podemos, com o trabalho, adquirir. Mas o sustento vem do Senhor. Quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor, e ele usa essa figura do pastor de ovelhas, que cuida das ovelhas, e que não deixa nada faltar a elas, ele não está dizendo que Deus vai dar carro para as ovelhas, que Deus vai dar roupa de marca para as ovelhas. Vai dar? Não, elas não precisam, elas já têm pelo. Você não precisa de roupa de marca, você já tem pelo. Tá bom? Ninguém diz amém nessa hora, né? Não, as ovelhas não precisam disso, mas as ovelhas precisam de alimento. As ovelhas precisam de cuidado. As ovelhas precisam de direção. E o meu pastor, ele não deixa nada disso me faltar. Ele não deixa cuidado faltar na minha vida. Ele não deixa eu andar por aí perdido sem saber para onde eu vou. Quando eu tento mudar um pouquinho o caminho, ele já me joga de volta para o caminho. O meu pastor cuida de mim, não porque ele me dá coisas que o dinheiro pode comprar, mas porque ele cuida como uma ovelha. Ele é o pastor das ovelhas. E ele diz, as minhas ovelhas ninguém as arrebatará das minhas mãos, porque eu cuido delas. Elas estão nas minhas mãos, irmãos. Então, você precisa entender que se ele é seu pastor, nada que você necessita de verdade faltará. Leia comigo agora o Salmo 34. Salmo 34, versículo 10, diz assim, os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Mais uma vez, o que está escrito aqui, queridos, Davi está falando e comparando a este suprimento de necessidades básicas, a fome dos leãozinhos. Ele disse, o leão pode até passar fome, mas o Filho de Deus não vai passar fome. O Filho de Deus não passará assim, amados, porque o Senhor supre as nossas necessidades. Um texto que você conhece, mas eu quero mais uma vez ler contigo, está em Mateus capítulo 6. Esse é o texto mais clássico sobre este assunto. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Jesus ensina esta verdade de uma forma tão enfática, e tantas vezes nós nos pegamos errando nessa área. Veja o que ele diz, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Que mais a gente vê a gente ansiosa, né? Até na igreja. Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Ele disse, para de ficar ansioso com o que você vai vestir, com o que você vai comer, com o que você vai beber. Isso são necessidades básicas. E essas necessidades básicas, Deus vai suprir para vocês. E é isso que ele vai desenvolver a partir daqui, nesta fala de Jesus. E aí ele diz, não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Aí ele dá alguns exemplos. Observem as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, vocês não valem muito mais do que as aves? Qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que vocês andam ansiosos quanto ao que vestir? Considerem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Nem Salomão, com tudo aquilo que Salomão tinha e podia comprar, conseguiu a beleza de um lírio do campo vestido pelo Senhor. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Pequena fé, pequeno conhecimento, pequeno entendimento, pequena experiência com Deus. É isso que está faltando, nós conhecermos Deus.
Aí, porque não o conhecemos, não sabemos que ele é rico, como disse Paulo, não sabemos que ele supre as necessidades, como disse Paulo, ficamos aí desesperados. O que vai ser? O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? E fica aí nessa ansiedade louca, não é? E não confia no Senhor de todo o coração. E aí, Jesus ainda diz algo enfático. Ele fala assim, olha, os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas. Aí ele compara as pessoas que vivem nessa ansiedade aos gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não são do povo de Deus. Gentios é qualquer um que não faça parte do povo de Deus. Então você, nervosinho, preocupadinho, para Jesus você é um gentio. Você não faz parte do povo. Você não está inserido no que ele chama seus. Você não faz parte das ovelhas, das quais ele cuida e não deixa nada faltar. Porque você vive com medo, você vive preocupado. Ele diz, os gentios é que fazem isso. Você está com um comportamento que não mostra que você é cristão. Você está com um comportamento que não comprova o quanto você me conhece. Então Jesus está sendo explícito ao falar assim, não é? E aí ele vai dizer para nós, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas. Que coisas? Comer, beber e vestir, vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Por que essa inquietação? Por que essa preocupação excessiva? Se você, por mais preocupado que esteja, não consegue controlar o que vai acontecer amanhã. Veja bem, se você ficar extremamente preocupado, você muda o que vai acontecer amanhã? Não. Se você não se preocupar nem um pouquinho, você muda o que vai acontecer amanhã? Também não. Só que preocupação mata você, ao passo que tranquilidade é refrigério para a sua alma. Entende? Então você quer tomar veneno diariamente, com essa preocupação que não te larga, ao invés de descansar no Senhor. Só que esse descansar em Deus é mal entendido, né? Alguém pensa, então Deus supre, eu sou ovelhinha, nada me faltará, vou deitar na rede. Aquela clássica, né, imagem. Não, já que nada me faltará. Não, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar, então buscar requer uma ação, buscar requer uma atitude, uma movimentação da nossa parte. Então não é para ficar parado esperando nada cair do céu. O Senhor abençoa sim, mas você precisa fazer a sua parte, mas confiar, sem viver nessa preocupação, nessa ansiedade do que vai acontecer ou vai deixar de acontecer. Você adoece. Mas sabe por que existe tanta gente doente na igreja? Porque não crê no Deus de Paulo, não crê no meu Deus. Está na mesma igreja, mas tem Deus diferente, irmãos. É isso que mais chateia, sabe? Isso é triste para nós. Eu digo isso com tristeza, porque eu sei, talvez não tantos aqui na nossa igreja, mas em muitas igrejas existem pessoas que dizem que são cristãs, mas que definitivamente não creem no mesmo Deus que eu. Não creem no mesmo Deus que você, não creem no mesmo Deus que Paulo, porque suas vidas não mostram aquilo que elas realmente creem, irmãos. Então a gente precisa aprender o que disse o Senhor, buscar em primeiro lugar o reino. E aquilo que eu necessito, como disse Paulo aos Filipenses, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Agora, quando Paulo fala em necessidades, Paulo é um pouco mais abrangente do que Jesus nesse texto que a gente acabou de ler. Nesse texto em Mateus capítulo 6, Jesus está falando especificamente de 3 coisas essenciais: comer, beber e vestir. Agora, você acredita que estas são as suas únicas necessidades? Não. Existem outras necessidades básicas também que não foram mencionadas aqui. E quando Paulo diz cada uma das vossas necessidades, eu creio que ele está se referindo a outras além destas. Comer e beber é essencial para a vida. Você consegue ficar alguns dias, talvez uma semana ou mais, sem comer, mas não consegue ficar ao mesmo tempo sem beber.
seu corpo logo definhará, seu rim parará de funcionar e logo você morrerá sem bebida, sem água. Então é realmente essencial e básico. E o vestuário, embora você possa viver sem ele, seria extremamente incômodo, né? Seria extremamente vexaminoso andar pelado por aí, não é verdade? Então é algo realmente básico do básico que Jesus falou. Mas quando Paulo fala cada uma de vossas necessidades, eu preciso entender que eu tenho mais necessidades do que apenas comer e beber e vestir. Mas o problema sou eu identificar o que realmente é uma necessidade. Já algumas vezes preguei aqui sobre a diferença entre desejo e necessidade. Às vezes nós temos desejos de coisas que nós não necessitamos. É ou não é? Quando sai um novo celular, você tem o desejo de adquiri-lo, né? Mas você necessita dele? Não. Você vai continuar sendo você mesmo sem ele. Ou não vai? Quando alguém é apaixonado por carros, como eu, quando você vê um carro, você deseja o carro. Mas se você não tiver, você continua vivendo do mesmo jeito, não continua? Continua. É um desejo, não é uma necessidade. Não é necessário aquilo. Mas aquilo ganha um status de desejo. E quando o desejo é desenfreado, eu acabo ficando infeliz porque não realizo o desejo. E essa é a neura de muita gente. Hoje tem muita gente infeliz, deprimida. Não é porque não tem o pão. É porque não tem os desejos satisfeitos. Tem muita gente em depressão. Não é porque o maná não está caindo todo dia. É porque está faltando pepino, melão e carne. E cebola, como diz o texto. Entende? Porque você transforma esse nível de desejo no nível de necessidade. Mas mesmo assim eu creio que há outras necessidades além de comer e beber e vestir. Você, eu, como ser humano, nós temos necessidades emocionais. Temos ou não temos? Temos? A própria Bíblia diz: não é bom que o homem viva só. Então, ter alguém é uma necessidade. Embora, caso eu não tenha, não é por isso que eu serei infeliz para esta vida. Porque tendo ou não, eu tenho Deus. Amém? Mas não é bom, o próprio Senhor diz. Então, é uma necessidade emocional. E essa necessidade emocional é uma necessidade, é ou não é? E Paulo diz: Deus, a quem eu sirvo, que é rico, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Aí eu digo a você que está carente emocionalmente, que está passando necessidade na área emocional. Será que você acha que Deus não pode cuidar da tua área emocional? O Deus que diz que é seu pastor e nada deixará faltar, vai deixar faltar nessa área? Não, amados. Talvez ele não dê o que você queira, né? O príncipe encantado, o príncipe Renier, o príncipe Charles, né? O príncipe, sei lá o nome do que esse casou aí que teve filho, né? Sei lá. Talvez não seja ele. E talvez nem sempre satisfazer necessidade emocional seja um homem, seja uma mulher. Há alternativas que fazem com que a pessoa se satisfaça emocionalmente, não necessariamente com alguém. Você entende isso? É uma necessidade. Mas Paulo está dizendo que Deus supre cada uma delas. Então, por que ficar desesperado pegando qualquer porcaria por aí? Fala para mim. Por que ficar ansioso? Não vou casar, vou ficar para titia, vou ficar para titio. Por quê? Porque você não acredita em Deus. Bota isso na tua cabeça de uma vez por todas. Para de fingir que é crente. Assume isso. Porque o meu Deus, que é rico, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Sejam elas de que natureza for, emocionais, morais, físicas, espirituais, todas estas necessidades são supridas. Familiares. Ah, eu não tenho uma família, pastor. Quem disse que você não tem uma família? Se você está aqui na igreja, você é da família de Deus. Como é que não tem uma família? Nós somos família de Deus, gente. Deus já até supriu, você ainda está achando que não supriu. Aí não tem jeito, porque é um desejo que você nunca terá realizado.
Porque Deus já deu, você ainda está pedindo, é igual aquele povo, Deus já deu maná e tu está pedindo comida. Está pedindo com barriga cheia, só porque não é bem do jeito que você queria. Não, eu queria ter papai e mamãe, eu fui criado sozinho, eu fui isso, fui aquilo, não sei o quê. Mas hoje você está aqui, meu amado. Tem irmãos do teu lado. Ah, eu sou filho único, eu queria tanto ter tido um irmão, sou traumatizado. Agora você é membro da igreja, você tem 380 irmãos aqui nessa igreja. Quer mais ainda? Você é insaciável. Aí não dá para satisfazer você nunca, né? Você nunca está satisfeito com o que tem. Quer mais? Você hoje tem 380 irmãos, então, necessidades familiares, necessidades espirituais. Você aqui recebe alimento espiritual da palavra de Deus. Você recebe, você não está faminto, você não está com inanição espiritual. Deus está suprindo cada uma das tuas necessidades. Agora você precisa confiar nele. E você precisa perceber o suprimento de Deus. Porque às vezes Deus dá e você não percebe. Lembra de Israel lá no deserto? Deus dá maná, mas ele não, maná não quer saber de maná. Maná não vale. Maná não conta. Deus está dando, você está pedindo mais. É esse o problema, essas frustrações vêm disso, queridos. Na verdade, de um desconhecimento de Deus. E nesse texto de Filipenses, Deus diz que vai suprir cada uma. Não importa, cada uma das vossas necessidades. Porque Deus é Deus provedor. A Bíblia o chama de Jeová Jireh, aquele que provê, aquele que traz na hora certa e sempre socorre na hora certa, não atrasa nem adianta. Um texto de exemplo, 2 Reis, capítulo 4, até o versículo 7. 2 Reis, capítulo 4. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, tu sabes que ele temia ao Senhor, é chegado ao credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega aqui mais uma. E ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber o homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. O azeite não parou. Enquanto ela trazia vasilha, mais azeite vinha. Enquanto vinha vasilha, mais azeite vinha. Quem faz isso, queridos? Deus, rico, dono de tudo, que não acaba o seu suprimento, que não dá só por um tempo, mas que é abundante em tudo aquilo que faz e que faz na hora certa. Veja, era viúva de um profeta e chegou até aquele momento em que ela pensava que não tinha mais alternativa. Mas foi naquele momento extremo que Deus agiu. Mas por que? Deus é sádico, gosta de ver você até lá quase na miséria? Não. Amado, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe a hora de fazer todas as coisas. E a hora de fazer nem sempre é a hora que eu quero. Nem sempre é a hora que eu desejo. Mas é a hora certa de Deus. Deus não faz nem antes nem depois. Deus não atrasa nem adianta. Deus faz na hora certa. E se é na hora certa, eu não preciso me preocupar. E ali Deus agiu na vida daquela mulher. E o que Ele faz, queridos? Ele faz por amor. Veja o que diz Romanos capítulo 8, versículo 32. Essa natureza de Deus que nós precisamos conhecer. Romanos capítulo 8, verso 32. Diz assim, palavra do Senhor. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele
todas as coisas. Você entendeu o que Paulo diz aqui? Deus não poupa. Deus é doador. É tão doador que deu o seu único filho. Quando nós temos uma coisa só, nós dificilmente damos para alguém uma coisa só. É ou não é? Você só tem uma calça, você não dá essa calça para ninguém. Você só tem uma camisa, você não dá para ninguém. Você só tem um carro, você não dá. Normalmente a gente dá alguma coisa quando a gente tem mais de um. Eu só estou com 1 centavo no bolso, você não dá esse centavo para ninguém. Mas quando você tem mais de um, talvez até você dê. Mas nosso Deus é doador, Ele deu o seu único filho. Deu, a Bíblia diz, deu gratuitamente. E aí Paulo diz, por que Ele fez isso? Você que o conhece não imagina que juntamente com Ele, com este filho que Ele nos deu, Ele não nos dará graciosamente todas as coisas? Veja, se Ele me dá o que é mais importante, será que aquilo de menor importância também não me daria? Aquilo menos significante também não seria entregue? É esse raciocínio que nós às vezes não temos. E não percebemos o que Deus quer fazer, porque na verdade não o conhecemos, irmãos. E volta lá agora no texto de novo em Filipenses capítulo 4, quando Paulo termina e fala a respeito desse versículo. Ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades, de vossas necessidades. Veja, detalhe, a sua riqueza em glória e o suprimento em Cristo. Tem dois em aí, que são extremamente importantes para o entendimento. Em glória, por causa de Cristo. É o que Paulo está aqui afirmando. Então, é Cristo o canal de bênçãos para nós. Salvação veio por Jesus Cristo. Graça, verdade veio por Jesus Cristo, diz o texto lá em João. É por Ele que nós temos acesso a todas as coisas. Por Ele temos salvação, por Ele temos perdão, por Ele temos um advogado junto ao Pai, por Ele temos tudo aquilo que necessitamos, e o que Ele faz e fez é para a glória de Deus. Então, Deus faz tudo isso em Cristo e por glória, em glória e por Cristo. Então, amados, Ele é o canal das bênçãos de Deus para nós. Agora leia comigo Romanos 8 mais uma vez, no versículo 17. Romanos capítulo 8, verso 17. Presta atenção, para você entender quem você é. Ora, se somos filhos, tem algum filho de Deus aqui? Se somos filhos mesmo, como Paulo está dizendo, somos também herdeiros. Herdeiros de quem? De Deus. E co-herdeiros com Cristo. Por quê? Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Porque Cristo é o unigênito, é o Filho unigênito de Deus. E Ele nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus, diz lá João 1,12. Porque cremos nele, fomos feitos filhos tanto quanto Ele. Então somos co-herdeiros junto com Ele. É como se a herança dele fosse dividida conosco. Ele é o único filho recebe toda a herança. Quando é verdade, quando você morre não tem descendente nenhum, só tem um filho, vai tudo para o seu filho. Mas quando ele te adota e te inclui na família, ele divide a herança com todos nós. Por isso a Bíblia diz, somos co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, amados, quer com sofrimento, quer com bênção, tudo que temos é por causa dele, é por meio dele, é pelo que ele fez por nós. E o que a gente precisa é conhecê-lo cada vez mais. Efésios capítulo 1, estamos já terminando. Efésios capítulo 1, versículo 3. Entenda o que diz a palavra do Senhor. É nele que nós somos abençoados. Efésios 1, versículo 3, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. O detalhe é o em Cristo. Veja o que diz o versículo.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Você se considera um abençoado por Deus? Porque é isso que a Bíblia diz a seu respeito. Você é um abençoado. Deus te tem abençoado por causa de Cristo. Em Cristo que Ele tem abençoado a nós, a cada um aqui. E é no seu nome, no nome de Jesus, que nós podemos chegar ao Pai. Diz o texto bíblico em João capítulo 14, vamos ler? João capítulo número 14, versículo 13 e versículo 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado, segundo a sua riqueza em glória, por Jesus Cristo. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Agora João 15, 7, diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Porque ele pressupõe esse conhecimento, ele pressupõe essa intimidade, essa permanência íntima dele em nós e nós nele. Por isso, sempre que alguém está com essa intimidade com Deus, não pede bobagem a Deus. Você entendeu isso? Não vai pedir bobagem. Por isso ele diz, vai pedir o que quiser e será feito. Porque pedirá de acordo com a vontade de Deus. Amados, vale lembrar, só um detalhe. Nós lemos a carta aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 19, em que o apóstolo Paulo, usado por Deus, como nós vimos aqui, falando de todo o seu conhecimento de Deus, ele diz, aquela igreja, aqueles irmãos, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. É uma promessa isso? É uma promessa. É ou não é? Está prometendo. Ele há de suprir cada uma das vossas necessidades. Mas a igreja a quem ele fez isso, era uma igreja fiel ao Senhor. Era um povo que tinha sido fiel a Deus. Então foi feita essa promessa a uma igreja missionária, como a igreja em Filipos. Era uma igreja generosa, uma igreja solidária, que enviou o necessário e acima do necessário para o sustento de Paulo. Então a promessa ela é feita também a alguém que corresponde, porque crê, porque confia, e se confia, faz aquilo em que acredita. Nós queremos muitas vezes as promessas de Deus, mas não queremos fazer o que é preciso fazer. Queremos a bênção, mas não queremos a entrega, não queremos a doação, não queremos o envolvimento. Então o que está faltando é conhecimento. Conheça Deus, conheça Deus de Paulo, que você possa dizer também, é o meu Deus. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Louvado seja Deus. Glória a Deus.
agora. Pai, eu creio no teu cuidado, Senhor. Eu creio que o Senhor é o meu pastor e que nada deixará me faltar. Eu creio que o meu Deus é rico. Eu creio que o meu Deus é misericordioso, é gracioso. Eu creio que meu Deus é dono de todas as coisas e supre em Cristo, para a sua glória, cada uma das minhas necessidades. Por isso eu não vou reclamar das minhas necessidades. Eu vou colocar todas elas diante do Senhor. E eu sei, porque eu conheço o meu Deus, que Ele há de suprir cada uma delas. Que esta seja a tua certeza, meu amado. Que você tenha essa certeza no teu coração. Que você guarde a palavra de Deus no teu coração, para que no momento de aflição e de ansiedade, ela traga paz para você em todos os momentos. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Nossa salva de palmas ao Senhor. Amém. Glória a Deus.